Se o inferno realmente existe, ele não pode ser apenas um espaço de desordem absoluta. Ele deveria ter governantes, exércitos e leis. Enquanto a humanidade lida com o medo do desconhecido, ela tentou criar uma estrutura para ele. Até mesmo ao falar sobre o mal, nossa primeira pergunta é: quem lidera e quem segue? Essa questão será o foco de nossa exploração hoje. Vamos analisar as hierarquias demoníacas, esses sistemas antigos formulados por teólogos, exorcistas e ocultistas, para tentar compreender como a escuridão funciona. Para eles, os demônios não eram apenas almas perdidas, eram soldados, nobres e até reis dentro de um império oculto. Vamos investigar como essas hierarquias foram descritas em grimórios como a Ars Goetia, na teologia medieval, no misticismo judaico e até na filosofia satânica moderna. Comecemos então. A hierarquia cristã oficial. Vamos iniciar por um lugar inusitado, pois as hierarquias infernais não começam no inferno. Elas têm origem no céu. Muito antes de os demônios serem imaginados como criaturas descontroladas, os pensadores cristãos idealizaram um universo ordenado, no qual nada existia por acaso. Um dos primeiros a expressar essa visão foi Pseudo-Dionísio, o Areopagita, uma figura misteriosa dos séculos V ou VI, cujos escritos influenciaram profundamente a estruturação do mundo espiritual pela Igreja. Para ele, o céu não era apenas uma multidão sem forma de seres alados, mas um exército completamente organizado. De acordo com seus textos, os anjos estavam distribuídos em 9 coros, organizados em 3 níveis de poder e proximidade com Deus. Essa organização não era aleatória, e é crucial entender por que pensadores posteriores afirmaram que, quando alguns anjos caíram, o fizeram mantendo essa estrutura, embora agora corrompida. No nível mais alto estavam os serafins, seres de puro amor e fogo que se aproximavam mais do trono de Deus. Abaixo deles estavam os querubins, responsáveis pelo conhecimento oculto, e os tronos, que sustentavam a justiça e estabilidade divina. O nível intermediário era composto pelos domínios, que governavam as ordens angélicas, as virtudes, que canalizavam milagres divinos, e os poderes, que protegiam contra o caos cósmico. Mais próximos dos seres humanos estavam os principados, que governavam as nações, os arcanjos, mensageiros da vontade divina, e os anjos, protetores das almas individuais. Então veio a rebelião. Lúcifer, que tradicionalmente era considerado um dos serafins mais altos, se rebelou contra a ordem divina, levando consigo um grande número de anjos. O que realmente importa aqui é como esses anjos caíram. Eles não se tornaram iguais em desgraça, caíram de acordo com sua natureza. Um serafim continuou a ser um serafim, mas agora corrompido. Um poder manteve sua essência, mas foi distorcido. Seus papéis foram revertidos, mas a estrutura original permaneceu. O resultado foi uma hierarquia de anjos caídos que refletiam a ordem celestial que um dia seguiram. Os serafins, que antes eram pura bondade, tornaram-se criaturas de ódio. Os querubins, que guardavam a verdade, passaram a distorcê-la em mentiras. Os tronos, que eram os pilares da justiça, se tornaram tiranos. E os coros inferiores, que antes guiavam a humanidade, agora se transformaram em tentadores, enganadores e destrutores. Esse conceito de uma hierarquia invertida aterrorizava os teólogos medievais, pois significava que o inferno não era uma região de caos, mas uma ordem corrompida. Era um império sombrio, onde a estrutura celestial ainda existia, mas vazia e repleta de rebelião. E é importante frisar que a Bíblia, por si só, nunca descreve essa hierarquia. Ela fala sobre anjos e demônios, sim, mas não menciona coros ou uma estrutura hierárquica caída. Essas ideias surgiram mais tarde a partir dos esforços de místicos e teólogos que tentaram explicar o mal utilizando a mesma lógica que empregaram para descrever o divino. Para eles, a queda não apagou o poder do anjo, apenas distorceu seu propósito.
Desde o início, a demonologia não era uma coleção aleatória de monstros. Era a imagem espelhada da ordem sagrada, e isso era aterrorizante justamente por ser tão familiar. Séculos depois, um homem tentou mapear essa estrutura caída com nomes e rostos. Seu nome era Sebastian Malis, um inquisidor dominicano do início do século XVII. Ao contrário dos teólogos anteriores, que falavam em termos abstratos e amplos, Malis queria dar ao inferno uma estrutura que os exorcistas pudessem enfrentar de maneira prática, organizada e específica. Em sua obra de 1612, História Admirável, Malis propôs que cada coro de anjos caídos fosse liderado por um demônio poderoso e que cada um desses demônios personificava um dos 7 pecados capitais. Para ele, o inferno não era apenas a sombra do céu. Era um campo de batalha, e cada pecado tinha seu próprio general. No topo estava Lúcifer, a personificação do orgulho, o pecado que desencadeou sua rebelião. Abaixo dele estava Beelzebu, outrora um príncipe entre os anjos, agora o governante da gula, uma fome que nunca poderia ser satisfeita. Asmodeus, corrompido pela luxúria, distorceu a paixão humana e o desejo, e Leviatã, cheio de inveja, procurava destruir a alegria onde quer que ela aparecesse. Outros demônios completaram a estrutura. Algumas tradições colocam Satanás ele mesmo como o senhor da ira, Mamon como o espírito da ganância e Belfegor como o governante da preguiça. Embora diferentes fontes alterem esses papéis, a ideia central permaneceu. Cada pecado mortal tinha um demônio governante, e cada demônio comandava legiões de espíritos menores que executavam sua vontade. Mas Malis foi além. Ele não descreveu apenas a hierarquia do mal. Ele mapeou sua oposição cósmica. De acordo com sua visão, cada demônio governante era combatido por um santo ou figura celestial, criando um campo de batalha entre escuridão e luz. A arrogância de Lúcifer foi combatida por São Miguel, o arcanjo, o grande defensor do céu. A gula de Beelzebu foi combatida por São Francisco de Assis, cuja vida de pobreza radical rejeitou a indulgência terrena. Assim como a luxúria de Asmodeus, que foi resistida por São João Batista, cujo estilo de vida ascético rejeitou a tentação. Para Malis, isso não era mitologia por si só, era teologia prática. Os exorcistas eram treinados para invocar esses santos pelo nome ao confrontar demônios de pecados específicos. A batalha contra o mal não era vaga, era combatida com nomes, com estrutura e com uma clara compreensão da cadeia de comando do inimigo. E por trás de tudo isso havia uma verdade perturbadora. Se o céu é um reino ordenado, então o inferno também o é. O inferno não foi imaginado como um deserto caótico onde os espíritos vagavam sem rumo. Era um império sombrio, governado por antigas hierarquias, onde as patentes e as cadeias de comando eram rigorosamente aplicadas. No entanto, devemos lembrar de um ponto crítico. Toda essa visão, tão detalhada, e por mais assustadora que seja, vem principalmente da imaginação humana, não das Escrituras. A Bíblia fala de demônios e tentadores, mas não descreve anjos caídos, coros ou atribui pecados individuais a governantes demoníacos. Essas hierarquias são tentativas humanas de explicar por que o mal parece tão organizado, tão implacável, tão pessoal, porque talvez a ideia mais aterrorizante não seja que o inferno seja o caos, é que o inferno seja a ordem invertida. Ars Goetia. Se o inferno é um reino, a Ars Goetia descreve sua corte, mas isso não é apenas um reino de títulos e exércitos. É um sistema de influência espiritual, onde cada classificação corresponde a uma escala diferente de poder sobre a alma humana e o mundo natural. Os grimórios descrevem 72 demônios, mas no topo de sua ordem estão 4 governantes antigos.
reis dos pontos cardeais. Amon governa o leste, Corson o oeste, Ziminias o norte e Garp o sul. Esses reis não comandam simplesmente legiões. Disse que eles influenciam domínios inteiros da existência. Cada um supervisiona vastos territórios de experiência humana, forças planetárias e energias cósmicas. Seu domínio não se limita ao campo de batalha do inferno. Ele alcança o tecido moral do mundo e as lutas internas da humanidade. E essa divisão em leste, oeste, norte e sul não é aleatória. Na magia cerimonial medieval, o mundo era visto como um espaço sagrado dividido em quadrantes. O mago ficava no centro, cercado pelas forças do cosmos. Invocar um demônio do leste, por exemplo, alinhava o ritual com o nascer do sol, com começos, intelecto e o elemento ar. Invocar um espírito do norte, por outro lado, invocava as forças frias e ocultas da terra e das trevas. O mundo não era neutro. Era um palco de tensão cósmica, onde cada direção carregava poder simbólico. Abaixo desses reis, a Goetia organiza seus espíritos em uma estrita hierarquia feudal. Os reis governam vastas legiões e influenciam nações inteiras ou até mesmo grandes áreas do pensamento e da emoção humana. Suas tentações são sutis e de longo alcance: orgulho, ganância, desespero em grande escala social. Os duques, por contraste, comandam menos legiões, mas agem de forma mais direta. Influenciam os acontecimentos, indivíduos e situações. O poder de um duque pode ser sentido em uma única guerra, em uma intriga política ou na queda de uma única alma por meio de tentação ou manipulação. Essa distinção era muito importante para os magos que trabalhavam com esses espíritos. Um feiticeiro medieval não se aproximaria de um rei do inferno levianamente. Invocar um rei exigia rituais complexos, poderosos círculos de proteção e oferendas que correspondiam à dignidade do espírito. O risco era imenso, assim como a recompensa. Os reis eram convocados para eventos que mudaram o mundo: a ascensão de impérios, a revelação de sabedoria secreta, a curvatura do próprio destino. Os duques, embora ainda perigosos, podiam ser convocados para propósitos mais específicos: descobrir tesouros escondidos, ganhar influência na corte ou obter conhecimento proibido. Essa preocupação prática é a razão pela qual a hierarquia é tão detalhada. Espíritos diferentes requerem invocações diferentes. Quanto maior a classificação, maior o perigo e mais elaborado o ritual necessário. Alguns grimórios descrevem jejum, orações, o uso de nomes sagrados e até mesmo o momento do ritual de acordo com os alinhamentos astrológicos. Tudo cuidadosamente projetado para proteger o mago de ser destruído pelas mesmas forças que ele procurava comandar. Entre os 72 espíritos mencionados no Ars Goetia, são os reis que ocupam a posição mais alta nessa hierarquia demoníaca. Abaixo deles encontram-se duques, príncipes, marqueses e outras figuras, mas não vamos explorar esses detalhes por agora. Caso queira se aprofundar na estrutura completa, cada espírito, título e legião são minuciosamente explicados em um outro vídeo do nosso canal, onde abordamos todos os 72 demônios de maneira detalhada. Hoje, vamos focar nos reis, pois eles são os verdadeiros pilares de poder desse império infernal. Esses reis não apenas comandam exércitos de espíritos, mas também definem as leis do inferno, influenciando vastas áreas da mente e da experiência humana. Eles são mais do que simples líderes militares. São forças arquetípicas, refinadas por séculos de tradições ocultas. Por exemplo, Paimon é descrito como um soberano dotado de grande sabedoria, que comanda legiões e compartilha conhecimentos secretos com aqueles que o invocam corretamente. Já Asmodeus, presente na demonologia judaico-cristã, é associado à luxúria e à destruição, exercendo poder sobre os desejos e tentações humanas.
Baal, frequentemente o primeiro nome na Goetia, é o mestre da invisibilidade e manipulação, governando de forma peculiar, com poder camuflado em sua própria familiaridade. Compreender os reis da Goetia vai além de memorizar nomes. Trata-se de perceber como o mundo oculto representa o poder, não como um caos desordenado, mas como uma rede bem estruturada. Cada governante reflete uma fraqueza humana específica, uma faceta da lei cósmica ou uma força metafísica em tensão. Baal, por exemplo, é uma transformação fascinante. No Oriente Médio Antigo, Baal-Hadad era um deus das tempestades e da fertilidade, reverenciado como um líder vitorioso. Porém, na tradição bíblica, tornou-se o símbolo da idolatria e da falsidade religiosa, especialmente no episódio em que o profeta Elias confronta seus sacerdotes. Séculos mais tarde, nos grimórios medievais, Baal foi remodelado, agora como um rei oriental que comanda 66 legiões e assume uma estranha forma tripla, de homem, gato e sapo. Embora essa representação não tenha raízes nos mitos antigos, ela serve como uma distorção simbólica, talvez para nos provocar e lembrar que o poder pode usar as máscaras mais desconcertantes. Por outro lado, Payman não tem uma origem pagã óbvia, embora existam algumas especulações sobre suas raízes em figuras árabes ou espíritos desérticos. O que sabemos é que na Goetia, Payman é uma figura única, com sua chegada sendo anunciada por coros e trombetas, o que não tem paralelo nas mitologias anteriores. Ele é apresentado não só como um rei, mas como uma entidade real que exige cerimônias. Sua conexão com a sabedoria e o conhecimento secreto está em sintonia com a tradição esotérica, onde a busca pela sabedoria caminha entre a iluminação e a condenação. Belial, por outro lado, é uma figura diferente. Em vez de um deus, seu nome, que significa sem lei ou inútil, reflete uma transformação de conceito em entidade cósmica, líder das trevas em batalhas espirituais. Nos grimórios medievais, ele foi elevado ao status de rei da corrupção e manipulação política, sendo associado aos líderes que conquistam poder por meio da mentira e do sangue. Quanto a Paimon, embora sua origem pagã não seja clara, ele se encaixa no arquétipo do guardião de tesouros e revelador de conhecimento oculto. Sua associação a um leão e à trombeta sugere influências de antigas divindades solares e heróicas, mas sua origem é predominantemente medieval. O mesmo se aplica a Asmodeus, cujas raízes remontam ao espírito de ira e luxúria na antiga religião zoroastrista, mas que foi reinterpretado na Goetia como um mestre das artes mecânicas e da matemática, um reflexo do lado mais sombrio da criatividade humana. Esses reis não são apenas deuses transformados ou personagens mitológicos ressignificados. Eles representam forças que o ser humano não pode controlar, mas busca entender e até nomear. A Goetia é uma tentativa medieval de catalogar essas forças da tentação, do poder e do mistério, refletindo nossa necessidade eterna de classificar e tentar dominar o desconhecido. Testamento de Salomão. Enquanto a Goetia apresenta o inferno como um reino governado por soberanos e suas legiões, o Testamento de Salomão oferece uma perspectiva muito mais antiga e judicial. Nesta obra, os demônios não são descritos como governantes absolutos, mas como criminosos cósmicos à espera de julgamento. E Salomão, em vez de ser um invocador em busca de favores, é retratado como um juiz imparcial, empenhado em descobrir a verdade sobre esses espíritos. Este texto é considerado um exemplo de literatura pseudográfica, ou seja, uma obra que se atribui à autoria de uma figura histórica, mas foi escrita bem depois de sua morte, provavelmente entre os séculos I e V depois de Cristo.
Surgiu em um contexto onde a teologia judaica, o cristianismo primitivo e a cosmologia greco-romana se fundiram, gerando um novo entendimento do universo. Embora o Testamento de Salomão não seja parte do cânone bíblico, ele sobreviveu como um texto marginal, sendo copiado e traduzido por místicos que viam nele um mapa para compreender o mundo oculto. A narrativa nos apresenta um Salomão que recebe de Miguel, o arcanjo, um anel mágico gravado com o selo de Deus. Esse anel não é um símbolo de vaidade ou poder pessoal, mas uma ferramenta de responsabilidade, representando a autoridade divina concedida à sabedoria humana. Armado com essa ferramenta, Salomão não busca a conquista de terras ou riquezas, mas empreende uma missão de julgamento. Ele convoca os demônios, interroga-os e os força a revelar suas origens, crimes contra a humanidade e, mais importante, as leis cósmicas que restringem seu poder. No Testamento de Salomão, os demônios não são classificados como reis e nobres, como na Goétia. Em vez disso, são agrupados conforme sua função. Cada espírito representa uma quebra na ordem cósmica, e suas ações estão diretamente relacionadas a aspectos específicos da condição humana. Alguns trazem infertilidade, outros causam loucura, tentação, doenças ou tempestades. Esses demônios não são malefícios abstratos, mas são forças que afligem a humanidade de forma muito concreta. As origens desses espíritos variam. Alguns são anjos caídos, lançados do céu após a rebelião primordial. Outros afirmam descender dos Néfilim, híbridos de anjos e humanos condenados a vagar pela terra. Existem também espíritos primordiais, inteligências antigas nascidas do próprio caos, mais antigas que a própria humanidade, além do conceito de moralidade. Juntos, esses demônios formam uma visão do mal, não como uma força única, mas como fragmentos de um universo quebrado, onde cada um representa uma faceta dessa destruição cósmica. Porém, todos os demônios, independentemente de sua origem, compartilham uma confissão comum. Nenhum deles é soberano. Cada espírito de desordem possui um anjo que o governa. O poder de Salomão não reside na força bruta, mas na sua compreensão do equilíbrio cósmico. Ele aprende a associar cada demônio a uma estrela ou planeta específico, bem como a identificar a força angelical que pode neutralizá-lo. Isso reflete uma visão de mundo moldada não apenas pela angelologia judaica, mas também pela astrologia helenística, na qual os planetas regem forças espirituais. Marte está associado aos espíritos da guerra, Vênus aos desejos, Saturno à limitação e decadência. Assim, o cosmos não é um caos descontrolado, mas sim um campo de batalha onde forças antagônicas estão em constante tensão. Salomão, em sua função de juiz, não se coloca como um guerreiro que luta para destruir o mal, mas como um magistrado que compreende como contê-lo. Ele interroga cada demônio, ouve suas confissões e os força a se submeter à autoridade divina do anel, não por meio de acordos ou contratos, mas pela simples imposição da ordem cósmica. Em contraste com a visão da Goétia, onde os demônios são agentes livres que negociam com magos, no Testamento de Salomão, eles são prisioneiros, forçados a trabalhar sob a ordem de Salomão. Em vez de semear o caos, eles são usados para construir a ordem sagrada, ajudando na construção do Templo de Jerusalém, pedra por pedra. Neste contexto, Salomão se torna mais do que um simples rei sábio. Ele é um guardião cósmico, posicionado na interseção entre o céu e o inferno, forçando uma harmonia temporária nas bordas da criação. Sua grandeza não está em destruir o mal, mas em conhecê-lo e mantê-lo sob controle. O que torna essa história especialmente poderosa é a forma vívida como cada demônio é descrito. Alguns têm formas monstruosas, híbridos de humanos e animais.
enquanto outros se apresentam como figuras sedutoras, escondendo corrupção sob uma fachada atraente. Essas formas não são aleatórias. Elas refletem os tipos de sofrimento que cada espírito traz ao mundo. Cada demônio tem uma função específica no caos cósmico, e todos estão ligados a um corpo celeste. Cada um pode ser contido por uma contraparte angelical, refletindo a ideia de que o cosmos não é uma anarquia, mas um sistema de equilíbrio e contrapeso. Beelzebul, o príncipe dos demônios, por exemplo, está limitado pelas leis superiores, mesmo reconhecendo seu poder. O texto também destaca a presença de demônios femininos, como Onoscalis, que tenta os homens com o desejo destrutivo, e Lambitetra, um espírito de tempestades e ventos furiosos. Essas figuras nos lembram que o caos assume muitas formas, algumas sedutoras, outras mais selvagens. Os sigilos, marcas místicas associadas a cada demônio, são descritos como chaves espirituais que permitem ao mago controlar ou dispensar esses espíritos. Conhecer o sigilo de um demônio é equivalente a saber seu verdadeiro nome, e com esse nome vem o poder de domínio. No final, o Testamento de Salomão não apresenta uma guerra entre forças do bem e do mal, mas uma visão do universo como um tribunal, onde os demônios são prisioneiros da lei cósmica, aguardando o julgamento de um único juiz, sábio o suficiente para entender suas naturezas, e forte o suficiente para obrigá-los à obediência. Esta história oferece uma lição atemporal. O verdadeiro poder não está na conquista do caos, mas em conhecê-lo, entendê-lo e usá-lo para um bem maior, mantendo a ordem cósmica. Ars Theurgia. O Ars Theurgia revela um universo radicalmente distinto, onde os espíritos não se alinham a um único reino nem se rebelam contra ele, mas habitam o vasto espaço intermediário entre a luz e a escuridão, entre a ordem e o caos. Esses espíritos não fazem parte das legiões infernais, nem dos anjos celestiais. Eles são os intermediários, os espíritos do ar, suspensos no espaço invisível que circunda a Terra. Os antigos filósofos viam esse espaço como impregnado de inteligência, nem materialmente sagrado, nem totalmente espiritual. Muitos estudiosos acreditam que a tradição teúrgica tenha raízes em fontes muito mais antigas, especialmente nas cosmologias hermética e neoplatônica do período greco-romano tardio. Nesses sistemas, o cosmos é habitado por espíritos intermediários, gênios que governam os planetas, ventos e estrelas. Esses espíritos não são demônios no sentido cristão, nem anjos no sentido judaico, mas forças eternas, representações da inteligência cósmica e planetária. Esses espíritos teúrgicos são regidos por 4 imperadores, cada um governando uma das direções cardeais: Carnesial, do leste, Amonadial, do sul, Demoral, do oeste e Caspial, do norte. Ao contrário dos reis da Goetia, cujo domínio reflete o poder político, esses imperadores personificam o equilíbrio cósmico, refletindo a antiga crença de que o mundo é dividido em quadrantes sagrados, com cada direção alinhada a forças elementais, influências planetárias e qualidades espirituais. Na Ars Theurgia, o mago está no centro dessa bússola cósmica, cercado por correntes de poder invisíveis. No entanto, a grande diferença entre a teurgia e a goetia reside na abordagem. Enquanto a goetia lida com espíritos dominados por pactos e compulsões, a teurgia fala de colaboração, não de dominação. Os espíritos da teurgia são invocados não para se submeterem à vontade do mago, mas para auxiliar no grande trabalho de ascensão espiritual. O objetivo não é conquistar o poder mundano, mas buscar a união com o divino. A forma como esses espíritos eram abordados também refletia essa distinção. Invocar um demônio goético envolvia comandos, nomes de poder e círculos protetores para garantir a segurança do mago.
Já invocar um espírito teúrgico exigia algo completamente diferente: pureza ritual, disciplina estética e alinhamento astrológico. O mago deveria jejuar, orar e se purificar antes de buscar a presença desses espíritos. O ritual não era uma ação de conquista, mas de alinhamento, trazendo a alma humana em harmonia com os ritmos do universo. Alguns ocultistas posteriores argumentaram que a teurgia e a goetia não eram sistemas rivais, mas complementares. Um trabalhava com as energias mais densas e sombrias do cosmos, enquanto o outro lidava com seus intermediários mais luminosos. Ambos eram partes de uma visão unificada do universo, onde os magos realizam tarefas de discernimento, sabendo quando devem comandar e quando devem ouvir. Ainda assim, apesar de suas associações mais elevadas, os espíritos teúrgicos permanecem perigosos. Sua natureza ambígua significa que eles podem levar o buscador tanto à iluminação quanto à ilusão. Eles não são santos nem malignos, mas espíritos do limiar, cuja assistência pode elevar uma alma às alturas da contemplação divina ou deixá-la perdida nas névoas do engano astral. No final, a arsteurgia revela que o mundo espiritual é muito mais complexo do que uma simples batalha entre anjos e demônios. Entre os céus e os infernos existe um vasto reino intermediário, o mundo do ar, dos planetas e das estrelas, onde as vozes sutis são poderosas demais para serem ignoradas, mas não podem ser comandadas. Para o verdadeiro mago, aquele que busca mais do que poder, este é o reino onde os maiores mistérios aguardam para serem encontrados. 9 ordens infernais. Henry Cornelius Agrippa. Com o Renascimento, pensadores como Heinrich Cornelius Agrippa tentaram integrar o mundo demoníaco dentro de uma ordem maior do cosmos. Para Agrippa, um ocultista não era apenas um colecionador de nomes de demônios, mas um filósofo que buscava reconciliar a teologia cristã, a cosmologia neoplatônica e a ciência hermética em uma única visão do universo. Em sua obra de oculta filosofia, Agrippa descreveu os demônios não como invasores caóticos, mas como ecos corruptos da ordem divina. Para ele, o universo era uma estrutura grandiosa, e mesmo em sua queda, essa estrutura permanecia. O inferno não era um lugar de desordem, mas sim um reflexo invertido do céu, com distorções que ainda refletiam sua fonte original. De acordo com Agrippa, cada um dos 9 coros angelicais, serafins, querubins, tronos, entre outros, tinha uma contrapartida infernal. Assim como os anjos governavam diferentes aspectos do cosmos e da experiência humana, esses demônios governavam as distorções desses mesmos aspectos. Agrippa traçou algumas dessas correspondências, por exemplo. No nível mais alto, Beelzebu, o falso deus, ocupa o lugar dos serafins, os quais são conhecidos por sua pureza e amor divino. Beelzebu corrompe o desejo humano de adoração, levando as almas à idolatria e à adoração falsa. Paimon, o espírito de falsa profecia, corrompe o desejo humano por verdade, oferecendo visões do futuro enganosas e manipuladoras, substituindo a sabedoria divina por falácias. Baal, que distorce a ordem divina, está no lugar dos tronos, que inspiram justiça e ordem. Transforma a governança e a arte em sedução, crueldade e opressão. Satanás, no campo das maravilhas divinas, governa os espíritos que imitam milagres, enganando os fiéis com falsas curas e sinais. Abaddon, talvez a figura mais complexa, governa os espíritos da guerra, da discórdia e do ódio, refletindo a corrupção profunda do desejo humano por força e justiça, transformando-o em derramamento de sangue e caos. Mamon, o espírito da tentação, não comanda exércitos, mas sussurra aos indivíduos, corrompendo suas escolhas cotidianas e distorcendo a busca humana por provisão e conforto em ganância e preguiça espiritual. Agrippa não apenas organizou os demônios em uma lista, mas construiu um sistema metafísico completo.
Cada virtude celestial tem sua sombra infernal, e o mal não é algo próprio, mas uma privação do bem, uma fratura no que antes era inteiro. A visão de Agripa é distinta da de outros demonologistas, como Sebastian Malles, que classificou os demônios com base nos 7 pecados capitais. Enquanto Malles oferecia um manual prático para lidar com o pecado, Agripa apresentou um mapa cósmico, onde cada camada da realidade está conectada em uma simetria trágica. Para ele, o inferno não era caótico, mas estruturado e racional, um reflexo distorcido da ordem divina. O maior engano não vem do caos, mas de verdades distorcidas, suficientemente próximas da realidade para serem críveis. Assim, em sua visão, a batalha entre o bem e o mal não é uma luta entre forças externas, mas entre o mundo como ele deveria ser e o mundo como se tornou. Hierarquias modernas, satanismo simbólico e funcional. Com o avanço dos séculos e o florescimento da modernidade, a concepção tradicional do inferno passou por uma nova transformação. As rígidas hierarquias dos grimórios medievais, bem como a simetria cósmica que moldava o mundo de autores como Agripa, deram lugar a uma visão mais psicológica e simbólica dos demônios. Eles não mais habitavam reinos distantes de fogo e enxofre, mas encontravam seu espaço na própria alma humana. As ordens infernais não desapareceram, mas evoluíram para se tornarem reflexos dos instintos humanos, das estruturas sociais e das lutas da personalidade. Uma das primeiras grandes reinterpretações dessa visão surgiu com obras enciclopédicas, como o Dicionário Infernal, de Colin Delon, publicado no início do século XIX. Delon, um estudioso fascinado por folclore e superstição, catalogou os demônios não apenas como anjos caídos, mas como burocratas que governam um inferno altamente estruturado. O inferno, segundo ele, se tornava um reflexo da sociedade terrena, repleto de ministros, duques e funções administrativas. Em suas descrições, Asmodeus deixou de ser apenas o demônio da luxúria e passou a ser o ministro dos jogos, representando o desejo humano por prazer e distração. Belfegor foi retratado como o supervisor do emprego e da invenção, zombando tanto da preguiça humana quanto da busca frenética por avanços tecnológicos. Moloch, o antigo deus do sacrifício infantil, assumiu a responsabilidade por rituais de crueldade e violência cega, enquanto Astaroth, antes uma figura nobre nos grimórios, foi transformado no chanceler do inferno, governando os assuntos da condenação de forma irônica e sombrio, como uma paródia de uma corte real. Contudo, foi no século XX que essa reinterpretação simbólica atingiu uma forma radicalmente nova. Com Anton LaVey e a fundação da Igreja de Satanás, os demônios deixaram de ser vistos como entidades externas e passaram a ser compreendidos como arquétipos da própria natureza humana. Para LaVey, o demoníaco não representava forças malignas a serem temidas, mas sim aspectos da psique humana que haviam sido condenados pela religião organizada: desejo, orgulho, intelecto e emoção. Em sua Bíblia satânica, LaVey redefiniu as figuras centrais do inferno, atribuindo-lhes domínios simbólicos em vez de legiões de espíritos. Neste novo quadro, Satanás passou a representar o fogo, a força primordial da paixão, rebeldia e poder pessoal. Lúcifer, por sua vez, simbolizava o ar, a luz da razão e a busca pela iluminação. Leviatã, tradicionalmente imaginado como uma serpente marinha, foi reimaginado como a força da água, que abrange profundidade, mistério e intensidade emocional. Já Beelzebul, em vez de ser apenas o demônio da ilegalidade e desordem, passou a simbolizar a terra, a independência, a firmeza e a rejeição da servidão. Nesse novo paradigma, a hierarquia do inferno não governava mais legiões de espíritos em algum submundo distante.
Ela passou a descrever aspectos da condição humana, forças presentes dentro de cada indivíduo que poderiam ser reprimidas pela culpa ou libertadas através da autoconsciência. O inferno, para LaVey, não existia abaixo da terra. Ele era uma metáfora para as partes indomáveis da psique humana, os impulsos e instintos que a sociedade, particularmente a moral religiosa, tentou envergonhar e silenciar. Essa mudança representou uma virada na maneira como a cultura ocidental passou a entender o conceito de demoníaco, onde teólogos e grimórios medievais falavam de batalhas entre anjos e demônios, e filósofos renascentistas como Agripa viam as forças cósmicas como espelhos de virtude e vício. Os ocultistas modernos o reformularam como um conflito entre repressão e libertação. O inferno, assim, não era mais a prisão dos pecadores, mas um símbolo de liberdade, a parte do espírito humano que se recusava a se curvar ao medo ou à hipocrisia. As hierarquias demoníacas persistiram ao longo do tempo, mas não mais governando almas perdidas em fogo e tormento. Em vez disso, os demônios se transformaram em governantes do mundo interior, representando símbolos de paixão, intelecto, mistério e poder. Eles deixaram de ser inimigos a serem expulsos, tornando-se forças a serem compreendidas e talvez acolhidas. O que o mundo moderno fez com os demônios foi o mesmo que fez com Deus. Trouxe-os dos céus e das profundezas do inferno e os colocou no coração humano, onde a eterna luta entre luz e escuridão deveria ser travada. Além dos mundos familiares do judaísmo, islamismo e zoroastrismo, outras culturas antigas também criaram suas próprias hierarquias obscuras, com espíritos, deuses e monstros que não eram aleatórios, mas seguiam sistemas próprios de poder e lei. No hinduísmo, por exemplo, o mal não é algo externo à ordem divina, mas faz parte dela. Os asuras, frequentemente traduzidos como demônios, inicialmente pertenciam a uma classe de seres cósmicos. Embora fossem adversários dos deuses em algumas histórias, não eram completamente malignos, segundo a visão ocidental. Alguns asuras eram reis, sábios e até protetores, enquanto outros caíam na corrupção e no orgulho. Juntamente com eles estavam os Rakshasas, espíritos associados ao caos, guerra e fome, que vagavam pelas florestas e se opunham aos heróis nos épicos. Esses seres também possuíam líderes e exércitos, e seus conflitos com os deuses formam uma das mais antigas guerras espirituais registradas. Mas mesmo assim, a luta não se configurava como o mal absoluto contra o bem, mas sim um equilíbrio cósmico, onde destruição e preservação estão interligadas. Nas tradições africanas, especialmente no vodú haitiano, o mundo espiritual é igualmente ordenado, mas de maneira radicalmente diferente. Nesse contexto, encontramos espíritos poderosos e inferiores, que atuam como intermediários entre os humanos e o divino. Alguns desses espíritos, como os do Pró-Família, incorporam aspectos destrutivos da vida humana, como raiva, vingança e tentação, mas ainda fazem parte da ordem sagrada. Eles são venerados, não temidos, através de oferendas rituais e danças. O vodú nos mostra um mundo em que os espíritos do caos não são entidades malignas a serem expulsas, mas forças que precisam ser honradas e equilibradas, com seu poder perigoso sendo mantido sob controle pelo respeito e pela tradição. No judaísmo místico, a Cabala oferece uma visão interessante sobre o mal com os klipot, as cascas da criação divina. Na árvore da vida cabalística, o fluxo de energia divina é estruturado através de 10 sefirot. Mas quando essa energia é mal utilizada, ela se fragmenta, criando os klipot. Cada klipot representa uma forma específica de corrupção, governada por demônios como Tamiel, Samuel e Lilith. Esse não é o inferno comum. É uma arquitetura espiritual invertida, um antimundo que espelha a ordem divina. Nesse caso,
O mal não é a ausência de estrutura, mas uma estrutura paralela que surge do desequilíbrio e do mau uso da energia divina. Até o folclore europeu, com seus trolls, sátiros e duendes, foi reinterpretado pela Igreja cristã em sua demonologia. O que antes eram espíritos pagãos da natureza, como os guardiões da fertilidade e da caça, foi reconfigurado como demônios. O conceito de espíritos da floresta, antes um símbolo de liberdade rústica e sensualidade, acabou se transformando na base para a figura do diabo cristão. O cristianismo absorveu essas figuras, reinterpretando os antigos espíritos naturais como parte da grande rebelião cósmica contra Deus. Essa transformação não foi apenas teológica, mas também política, pois visava substituir as antigas religiões da Europa por uma única narrativa de bem e mal. Por fim, em todas essas tradições, seja na antiga Pérsia, na Índia, na África Ocidental ou na Europa, o padrão é o mesmo. O mal não é uma força externa e caótica, mas uma parte integrante do equilíbrio cósmico, onde destruição e criação estão intimamente conectados. A humanidade sempre evitou ver o mal como puro caos. Em vez disso, imaginamos ordens de espíritos, cada um com seus governantes, suas leis e esferas de influência. Alguns eram rebeldes cósmicos, outros deuses caídos, e muitos eram reflexos da nossa própria natureza quebrada. Em todos eles, observamos o mesmo medo de que o universo não fosse regido por uma destruição sem propósito, mas por uma escuridão que, embora sombria, reflete a ordem, um reino de sombras que sabe exatamente o que está fazendo. Ao olharmos para tudo que exploramos hoje, desde as hierarquias rígidas dos anjos caídos até os espíritos ambíguos do ar, desde os inquisidores medievais catalogando os pecados, até filósofos modernos que interpretam os demônios como arquétipos, uma verdade se torna inegável. A humanidade nunca foi capaz de aceitar o caos em sua totalidade. Cada cultura, cada religião, cada mágico e filósofo que percorreu a Terra tentou organizar a escuridão, tentando dar-lhe forma, estrutura e até mesmo um propósito. Pois diante de um universo repleto de sofrimento aleatório e mal inexplicável, aceitar o caos como ele é algo insuportável. É muito mais fácil imaginar um reino, mesmo que este seja o inferno, onde em algum lugar alguém está no comando. Essa é a essência das hierarquias demoníacas. Elas são mapas de nossos próprios medos, representações das nossas lutas morais. São sistemas que inventamos para dar sentido à dor, tentação e crueldade. Mas aqui está a parte mais perturbadora. Essas hierarquias não refletem apenas uma guerra espiritual distante, mas a nós mesmos. Cada demônio de orgulho, luxúria, engano ou violência reflete algo que já habita dentro do coração humano. E, quer o chamemos de Satanás, Samuel, Ariano ou apenas ego, ele não é um inimigo externo. Ele é uma luta interna, um espelho que tentamos entender há milhares de anos. Portanto, a questão não é apenas quem comanda o inferno. A verdadeira questão é quem comanda você. Quando o orgulho surge em sua mente, quem governa? Quando o desejo cega seu julgamento, quem fala mais alto? Quando o medo o empurra para a crueldade ou o silêncio, a qual voz você obedece? As hierarquias demoníacas podem preencher livros e grimórios, mas o verdadeiro campo de batalha está na alma de cada ser humano. E talvez, como um agarrador, os cabalistas e até mesmo os estudiosos em sua própria maneira, a única verdadeira vitória não seja destruir essas forças, mas compreendê-las, nomeá-las e colocá-las no devido lugar. Pois embora o inferno seja assustador, o caos sem ordem é muito pior. E o maior perigo é deixar que esses demônios internos governem sem que os notemos. Até a próxima vez. Continue buscando, continue questionando e não permita que a escuridão se organize sem a sua permissão.